Você já parou para pensar por que essa saga de One Piece, a tão falada Guerra de Marineford, é considerada por muitos fãs como uma das maiores obras-primas não só do anime, mas da história dos animes em geral? Desde a primeira vez que assisti, percebi algo que me marcou profundamente. Essa temporada é diferente de tudo. É direta, intensa, cheia de emoção e sem aqueles longos e cansativos fillers que tantas vezes quebram o ritmo da obra. É como se o criador tivesse decidido que, nesse ponto da história, nada poderia ser desperdiçado. Cada minuto de episódio é importante. Cada diálogo carrega peso. Cada batalha é um passo inevitável em direção a um dos momentos mais chocantes e emocionantes que já vimos. Não é à toa que eu revi esses episódios inúmeras vezes. Eles têm algo especial. Não existe espaço para enrolação, não há aquelas repetições de flashbacks que muitas vezes cansam o espectador. É como se toda a energia de One Piece tivesse sido concentrada em uma bomba que explodiu exatamente nesse arco. E justamente por isso, Marineford se tornou uma das partes mais amadas e discutidas até hoje. Ali, a obra deixou de ser apenas uma aventura divertida de piratas e se transformou em uma história sobre guerra, perda, sacrifício e, acima de tudo, esperança. A guerra começou como uma batalha inevitável. E logo no início, a sensação já era de que nada seria como antes. Cada ataque, cada grito, cada lágrima, tudo mostrava o peso daquela luta. E quando chegamos ao ápice, quando vimos personagens que sempre pareciam inabaláveis começarem a ruir diante da dor e da realidade, ficou claro que estávamos presenciando algo histórico. E então chegou aquele momento que até hoje arrepia qualquer fã. Akainu, o almirante de coração de pedra, estava prestes a executar um ato covarde e brutal. Tirar a vida de Kobe, um jovem marinheiro que, mesmo com medo, teve a coragem de se levantar contra toda a lógica da guerra e implorar pelo fim daquela carnificina. A cena era sufocante. E no instante em que parecia que nada poderia impedir a tragédia, a presença dele mudou tudo. O céu pareceu se abrir. Os corações pararam por um instante. E lá estava Shanks, o Yonkou ruivo, surgindo como uma muralha inquebrável entre a Kainu e a morte certa de Kobe. Ninguém se mexeu. Nem os marinheiros, nem os piratas, nem mesmo os recém-chegados subordinados de Barba Negra. Porque todos sabiam quem havia acabado de entrar em cena. Shanks não era apenas um pirata qualquer. Ele era o imperador que carregava consigo uma aura de respeito. Alguém que não precisava provar nada. Porque sua simples presença já alterava o rumo da história. Ali, diante de todos, estava um homem em plena forma, diferente de Barba Branca, que apesar de ser o homem mais forte do mundo, já estava velho e enfraquecido. Shanks estava no auge de seu poder, e isso fez o silêncio se espalhar como fogo em palha seca. Muitos fãs até hoje discutem o que teria acontecido se Barba Branca estivesse em sua juventude. Será que Ace teria sido salvo? Será que os piratas teriam vencido aquela guerra? É impossível não imaginar um final alternativo em que o mais forte dos mares, em sua melhor fase, tivesse sido o verdadeiro terror do governo mundial. Mas a verdade é que a história não se escreve com C. O que vimos foi o resultado de um Barba Branca enfraquecido, mas ainda assim, imensamente grandioso, e de um Shanks que chegou no momento exato para impor o fim daquela guerra. E aqui entra uma das partes mais intrigantes de toda essa saga. Por que, exatamente naquele instante, a Marinha aceitou encerrar a guerra? Será que eles realmente temiam Shanks? Ou será que havia algo mais? Muitos acreditam que a presença dele era um risco calculado demais para ser ignorado. Afinal, como ele conseguiu chegar tão rápido em Marineford depois de enfrentar nada menos do que Kaido, a criatura mais forte do mundo, horas antes? Essa é uma pergunta que mexe com a imaginação de qualquer fã. A realidade é que Sengoku, com toda a sua experiência, tomou a decisão mais sensata possível. A guerra já havia cumprido o objetivo. Ace estava morto. Barba Branca também. E o poder dos piratas havia sofrido um golpe devastador. Continuar lutando significaria apenas aumentar as perdas, principalmente quando um novo Yonkou entrava em cena com sua tripulação inteira descansada e pronta para o combate. Sengoku, diferente de Akainu, sabia reconhecer os limites. E naquele momento, a escolha de encerrar a guerra foi o que impediu que Marineford
se tornasse o palco de uma destruição ainda maior. Mas, curiosamente, no meio desse turbilhão, uma cena específica levantou debates que até hoje não cessaram. Estou falando da atitude de Mihawk, o maior espadachim do mundo. Ele simplesmente decidiu parar de lutar quando Shanks apareceu. E aí, nasceu a grande questão. Mihawk tinha medo de Shanks? Essa pergunta ecoa entre os fãs de One Piece há anos. Afinal, Mihawk é reconhecido oficialmente como o maior espadachim do mundo. Sua frieza, sua confiança e até mesmo sua relação com Zoro mostram que ele não é do tipo que recua diante de uma luta. Então, por que ele deu as costas naquele momento? Muitos chegaram a interpretar isso como medo. Mas será que foi mesmo? Na verdade, se olharmos mais fundo, percebemos que Mihawk não tinha obrigação de lutar até a morte naquela guerra. Ele era um Shichibukai, um pirata a serviço do governo mundial, e estava ali porque havia aceitado combater Barba Branca e seus aliados. Mas enfrentar Shanks, isso nunca tinha feito parte do acordo. E mais do que isso, havia entre eles um laço de respeito, quase como uma amizade construída em anos de duelos e encontros. Mihawk não tinha nada a provar. Ele não precisava medir forças com alguém que já conhecia tão bem. E se formos honestos, não existe evidência real de que Shanks tenha ficado mais fraco depois de perder o braço. Pelo contrário. O que vimos foi um Shanks capaz de derrotar Kid e sua tripulação com apenas um golpe, mesmo quando Kid já era considerado um dos piratas mais perigosos da nova geração. Esse detalhe desmonta a teoria de que ele teria perdido metade de sua força. Shanks não é apenas um espadachim, ele é um mestre absoluto do haki, e isso o coloca em um patamar que vai além da simples comparação de lâminas. Enquanto Mihawk é a personificação da espada, Shanks é o equilíbrio entre técnica, poder e haki. É como se um representasse a perfeição da lâmina e o outro representasse a supremacia do espírito. E quando colocamos isso em perspectiva, entendemos que a rivalidade deles não se resume a quem é mais forte, mas a duas formas diferentes de grandeza. Não é coincidência que, após a queda do sistema do Shichibukai, a recompensa de Mihawk tenha atingido 3,5 bilhões de berries, apenas meio bilhão a menos do que a de Shanks. Isso mostra o quanto o governo mundial considera ambos igualmente perigosos, cada um à sua maneira. Eles são lendas vivas, monstros do mar, forças da natureza que moldam o equilíbrio do mundo. E é por isso que essa pergunta continua martelando na cabeça dos fãs. Será que Mihawk realmente recuou por medo? Ou será que o verdadeiro motivo foi o respeito? Naquele momento, Marineford não precisava de mais uma luta lendária. Precisava de um fim. E talvez, ao dar as costas, Mihawk tenha mostrado que sua grandeza não está apenas em sua espada, mas também em sua sabedoria. É impossível não se arrepiar quando pensamos em tudo que essa guerra representou. O mundo acreditava que ao matar Ace e Barba Branca teria garantido a paz, mas a verdade é que naquele mesmo campo de batalha, eles deixaram escapar o homem que traria a maior revolução de todas, Monkey D. Luffy. Até Akainu admitiu que deixá-lo vivo foi um erro. Um erro que mudaria para sempre o destino do mundo. E agora eu quero saber de você que chegou até aqui. De que lado você está nessa eterna rivalidade? Você acredita que Mihawk é o verdadeiro campeão, o maior de todos? Ou acha que Shanks, com sua força avassaladora e seu haki sem igual, é o mais poderoso? Deixe aí nos comentários, porque eu tenho certeza que essa discussão nunca vai ter um fim definitivo. E antes de encerrar, se você chegou até aqui, é porque ama One Piece tanto quanto eu. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque ainda tem muita coisa que vamos explorar juntos. Aqui, cada detalhe não importa, cada teoria é discutida e cada arco é lembrado com o coração. No fim das contas, Marineford não foi apenas uma guerra. Foi um divisor de águas. Foi o ponto em que percebemos que One Piece não é só uma história de piratas em busca de um tesouro. É uma obra sobre sonhos, sacrifícios e a coragem de lutar pelo que se acredita, mesmo quando tudo parece perdido. E talvez, no silêncio daquela cena em que Mihawk decidiu guardar sua espada, esteja uma das lições mais profundas da obra. Nem sempre é preciso lutar para provar sua força. Às vezes, a verdadeira força está em saber quando parar. Quando